E a notícia do final de semana foi o atentado contra Trump. E esse rapaz, Thomas Kroc, segundo a rápida investigação do FBI, ele foi rejeitado no clube do tiro. Ele só tem 20 anos de idade, é um cidadão americano, hétero, branco, padrão que eles gostam, né? Ele não é da bandeira LGBT, ele não é da bandeira Black Lives Matter, falei errado. Então, assim, ele é o típico padrão americano que eles defendem, que o Trump defende. E esse garoto, 3, 4 anos atrás, ele era adolescente, então ele não tem aí um grande histórico político, ele não tem uma vida passada envolvida com política, porque ele era adolescente há uns anos atrás. Então, uma dúvida que o pessoal tem, né? Como que um garoto que foi rejeitado no clube de tiro por não ser um bom atirador, atirou exatamente na ponta da orelha do Trump? Como que ele teve acesso ao telhado e estar em cima de um local que, em geral, é trancado? Como era num raio ali, numa área onde o Trump ia fazer discurso, obviamente a equipe de segurança dele deveria ter ido antes, um dia antes, fazer um mapeamento da área, que isso é o costume, tá? Isso é o hábito que eles fazem. Faz um mapeamento da área e localiza os pontos de vulnerabilidade. Como que ele teve acesso ali? Então, é uma situação que tem mais perguntas do que respostas. Então, assim, quando foi feita a Constituição dos Estados Unidos, na segunda emenda, eles defendiam que a pessoa tem que se proteger, tem que ter direito à sua autodefesa com compras de armas. Por que essa emenda foi criada? Porque quando foi lá a Guerra das Federações e aquela coisa toda, na conquista do Velho Oeste, lá do Oeste, aquela terra ela pertencia ao México, quando eles foram tomando aquelas áreas, eles não queriam um exército. Era uma nação que naquela época não queria ter um exército. Então eles queriam que a população se armasse, montassem suas próprias milícias para se defender. Então eles trazem isso na Constituição deles até hoje, é uma coisa que eles defendem. Então quando acontece esse tipo de situação, um garoto de 20 anos que atenta contra um candidato a presidente, eles não podem nem reclamar. No meu entender, ali não pode nem ter reclamação nenhuma. Eu não sou assim, aquela maluca conspiracionista. Mas essa situação tem muita pergunta, poucas respostas. Lembrando que 40 segundos depois que o Trump sofreu esse atentado, 40 segundos ele levantou e fez um gesto político. Então, assim, as pessoas não querem politizar a situação, mas isso é sobre política, sim. Porque ele está em campanha e uma situação dessas, claro que vai, ali dentro dos Estados Unidos, dar eu ia falar fakeado, não, ia dar uma situação diferente para o quadro político dele, sendo que essa situação não muda quem é o Trump. Ele não vai deixar de ser quem ele é por causa disso. Eu sou contra a violência. Assim como eu fui contra, no primeiro instante, que eu vi a situação que aconteceu com o Bolsonaro em Minas Gerais. Eu sou contra, mas ele não mudou quem ele era. Ele não mudou, deixou de ser Bolsonaro por causa disso. Trump não vai deixar de ser Trump por causa disso. E isso a gente tem que lembrar. Eles estavam em campanha política. E qualquer situação dessas ia favorecer o lado deles. Então, assim, só uma coisa aqui que eu queria lembrar antes de terminar aqui o vídeo. Esse garoto, ele foi rejeitado no clube de tiro. Ele fez lá os testes, foi rejeitado porque não era bom. O Adélio, ele frequentou o clube de tiro em Santa Catarina. Na época, quem era uma das proprietárias era a Júlia Zanata. E ele esteve lá. Como que uma pessoa que fez lá aulas de tiro, depois usa uma faca? Então, assim, que eu falei, eu não sou daquela maluca conspiracionista. Mas quando tem mais pergunta do que resposta, aí eu já fico meio inclinado pro lado do conspiracionismo mesmo. E só para finalizar aqui, mudando total de assunto, ontem de manhã cedo, 7h13 da manhã, eu fui olhar quais eram as lives que estavam, né, na plataforma e tinha um tal pastor
que ele estava fazendo a live do Deus Bolsonaro. Eu filmei a live, eu coloquei nessa plataforma e a plataforma logo em seguida tirou. Então tá na minha outra plataforma, né, lá no vizinho. E eu achei assim, de mau gosto, heresia. Eu até falei que era patologia aquilo, mas isso é mau caratismo total. Isso aí é assim, pra mim não tem explicação. Ele colocou a foto de Jesus e do outro lado a foto de Bolsonaro. Então era a live do Deus Bolsonaro. Eu acho que já passou da hora dessas pessoas serem, de alguma forma, serem responsabilizadas por esse tipo de coisa. Já passou da hora. Estou finalizando aqui o vídeo com um assunto completamente diferente, porque eu fiquei... No primeiro momento eu fiquei escandalizada. E depois eu falei, não, isso aí a pessoa está apelando para arrancar dinheiro dos outros. Só isso. As pessoas apelam para arrancar o dinheiro e se dar bem numa situação extrema. Entendeu? Então, assim, acho que já passou da hora. Então eu fui lá, relatei a live em várias situações, sabe? Fiz vários relatos. A plataforma não identificou como sendo que fere as diretrizes. Então, tá bom. Se eu ver de novo, eu vou lá e faço de novo. Faço o relato de novo. Porque isso é absurdo. Obrigada. Beijos.